Olá, muito boa noite para você que está acompanhando a programação do canal 16. Está no ar o Câmara Entrevista. E hoje nós vamos falar então sobre adoção e acolhimento. Quais são as diferenças entre cada um dos processos? O meu convidado é o juiz de Direito e professor de Direito, Dalmir Franklin de Oliveira Júnior. Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, muito obrigado pelo convite, fico muito feliz em poder conversar com você sobre esse tema que é tão importante. Doutor Dalmir, a gente imagina que a pergunta que mais lhe façam é: por que a lista de famílias que quer adotar é maior que a lista de crianças que aguardam, que esperam por um lar? Então é desta forma que eu inicio a entrevista contigo hoje. Sim. Paula, na verdade, o que acontece, né, é que há um certo desencontro, né, no perfil né, quando as pessoas decidem adotar, né, elas elegem um perfil de criança a ser adotada. Né, geralmente são recém-nascidos, né, bebês, esse perfil não fecha muito com a quantidade de crianças e adolescentes que chega ao sistema de justiça aptas, né, em situação de aptidão para serem adotadas. Então, esse desencontro é que acaba gerando, muitas vezes, né, essa diferença de números, né, e mudança e tempo de demora até também. Uhum. E a burocracia, ela continua sendo alta, continua sendo grande? Particularmente, penso que não, Paula, né? Na verdade, o que acontece é que a adoção é um procedimento que ele exige uma preparação. A lei estabelece que todas as vezes, todas as pessoas que querem adotar no Brasil, a primeira medida que elas têm que adotar é fazer o processo de habilitação à adoção. Né? Então, quando a pessoa decide adotar no Brasil, a primeira questão é: vou no juizado da infância e vou me submeter, vou entrar com um pedido que é de habilitação para adoção. É um procedimento prévio, certo? Porque a adoção no Brasil, segundo a Constituição, ela é assistida pelo poder público. E o poder público quer ter garantias, né, de que essa adoção vai ser a mais segura possível, atendendo o interesse da criança e do adolescente. Então, é um sistema cercado de garantias e seguranças. Então, as pessoas que querem adotar, primeiro elas têm que buscar o juizado da infância entrando com a habilitação para adoção. Elas vão passar por um procedimento judicial, onde vão ser feitas avaliações psicológica, social, parecer do Ministério Público, para que a justiça defina se aquelas pessoas que querem adotar têm condições potenciais de serem pais adotivos. Depois de o juiz julgar a habilitação para adoção, ele manda que aquela pessoa ou aquele casal seja incluído no Cadastro Nacional de Adoção, que é uma ordem cronológica. Né? E aí, à medida que as crianças e adolescentes com o perfil que as pessoas disseram lá na habilitação aparece, aí eles vão ser chamados segundo a ordem cronológica para que daí comece o processo de adoção. O processo de adoção, aí também tem um tempo. Por quê? Porque vai se dar a guarda provisória da criança ou do adolescente para o casal, que está habilitado, né, e que vai ser chamado segundo a ordem, e se estabelece aquilo que a gente chama de estágio de convivência, que é justamente um período em que vai se verificar se aquelas condições potenciais para adotar, elas se concretizam naquele caso concreto, com aquela criança. Né, o estágio de convivência, então, ele vai ser acompanhado pelas técnicas, pela assistente social, pela psicóloga, para ver se cria o vínculo, né, aquele vínculo inicial necessário, né, para que a adoção no final seja deferida. Esse tempo de espera, em média, tem sido de quanto, mais ou menos? Tudo depende, Paula, justamente né, dessa questão de fechar o perfil da criança que as pessoas querem adotar com as crianças aptas para adoção. Tá? Eu fiquei 11 anos no Juizado da Infância e Juventude aqui de Passo Fundo. Né? Então, eu posso te dizer assim, a maior parte das pessoas que optam pela adoção são pessoas que tentaram a reprodução natural, biológica, né, e por algum problema não conseguiram, né, ter filhos naturais, biológicos. Então, elas optam pela adoção. Né, e essa adoção, claro, daí elas querem ter um filho muito semelhante, muito parecido ao filho natural, biológico, que elas teriam e que não conseguiram naturalmente. Então, elas optam pelo bebê, pelo recém-nascido, de até 6 meses, de até 1 ano. E aí, quando que chegam crianças com esse perfil no juizado? Muito poucas. É muito raro, muito poucas crianças que chegam com esse perfil. Então, eu me recordo que a média era de 3 anos, às vezes,
3, 4 anos, né, para te conseguir adotar um bebê de 6 meses, de 1 ano. Né? Agora, se tu te habilitar e aceitar a adoção de uma criança de 8 anos, com certeza, imediatamente tu vai ser consultado. Porque pelo que eu me lembro, tinha muitas crianças com 8 anos, com 6 anos, com 10 anos, adolescentes de 12 anos, que estavam aguardando família para serem adotadas nas casas de acolhimento, né, em programas de acolhimento familiar. Né? Então, isso que não tem como, né, te responder assim um prazo, né, não há um prazo legal. E como fica com relação à adoção de irmãos? Porque muitas vezes as pessoas, as famílias estão interessadas em adotar, mas ao mesmo tempo não querem separar irmãos, né? Como que fica com relação a isso? Bom, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele estabelece que a colocação em família substituta, a adoção é uma forma de colocação em família substituta. A Constituição diz que toda criança e todo adolescente tem o direito fundamental de viver em família. Esse é um direito humano básico, né? E a criança e o adolescente tem esse direito especial de viver em família. Então, primeiro, viver na família biológica, natural. Quando ela não pode viver na sua família biológica natural, porque os pais não têm condições de criar e educar, são destituídos do poder familiar por isso, ou porque eles consentem, né, eles entregam o filho para adoção, né, então daí aí começa a possibilidade dessa criança ser adotada. O que o Estatuto diz? A colocação em família substituta, que uma das formas é a adoção, se for de grupo de irmãos, o Estatuto diz que tem que se dar preferência, né, para que a adoção preserve, né, o grupo de irmãos. Então, tu vai ter que ver, né, se tu encontra pessoas habilitadas que aceitem, né, aquele grupo de irmãos que estão em situação de adoção. Se fechar, é a situação ideal, é o melhor. Às vezes não dá, e aí a lei abre a possibilidade excepcional de se desmembrar o grupo de irmãos, né, considerando, por exemplo, se não existe vínculo entre os irmãos, né, ou se, por exemplo, um tem muita chance de ser adotado e os outros, né, não tem quase nenhuma. Então, daí, claro, tu tem que dar um pouquinho mais de preferência para aquele que tem condições de ser adotado, porque aquele vai ter uma família, não vai prejudicar aquele que não pode ser adotado, né, porque os outros não... aquele que pode ser adotado, porque os outros não serão. Então, a lei tem também algumas possibilidades de desmembramento, mas a regra é que tem que se tentar manter o grupo de irmãos. Certo. Doutor Dalmir, a gente pode dizer que esse processo, como estamos vendo na entrevista hoje, ele é muito longo e que ele transforma a vida das crianças e também das famílias, dos pais. Nos últimos anos, a legislação sobre isso, ela evoluiu muito. Mas a gente pode dizer que ainda existe muito preconceito em torno desse termo adoção? As pessoas ainda têm preconceito com isso? Eu quero acreditar que não, Paula. Né? O que acontece? Né? Há uma mudança de cultura no que diz respeito à adoção. Tá? A adoção é um instituto jurídico muito antigo. Ela vem lá do direito romano. Né? E o que é? É a criação de um vínculo de filiação, né, que não é aquela correspondente ao vínculo biológico, natural. É o que a gente chama de ficção jurídica. O Estado criou uma forma, né, de ligar uma pessoa que não é o pai a uma pessoa que não é o filho e criar uma relação de filiação. Existia uma cultura antigamente de que a adoção era um ato de assistência, de assistencialismo. Né? Vamos adotar... vamos adotar para ajudar uma criança carente, né, um menor abandonado. Era aquela ideia da adoção com uma ideia de assistencialismo. E o Estatuto da Criança e do Adolescente muda, né, muito essa cultura, né, claro que o desenvolvimento da ciência nesse sentido, quer mudar essa ideia, essa cultura. Para que serve a adoção? A adoção serve para quem quer ter filhos adotivos. Né? Não é para fazer benemerência, não é para fazer bem para os outros. É para quando tu quer ter um filho, né? Um filho adotivo. Então, nesse sentido, eu acho que a gente evoluiu bastante. Boa parte das pessoas que se habilitam já tem essa ideia, né? Querem ter filhos adotivos, ou porque já tiveram seus filhos biológicos e aí querem ter filhos adotivos, né? Ou porque não têm condições de ter os filhos biológicos e querem os filhos adotivos. Né? Acho que a gente já abandonou bastante aquela característica, aquela ideia antiga, né, da adoção como um ato, né, de assistencialismo e tal.
Perfeito. A gente vai fazer um rápido intervalo então e no próximo bloco nós vamos falar sobre acolhimento. Acolhimento é diferente de adoção, então quem vai explicar um pouquinho mais sobre isso é o Dr. Dalmir Franklin de Oliveira Júnior. Nós já voltamos. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. O programa Câmara Entrevista está de volta e no bloco anterior nós falamos sobre adoção. Nesta segunda etapa do programa nós vamos falar então sobre acolhimento com o juiz de direito e também professor Dalmir Franklin de Oliveira Júnior. Doutor Dalmir, então, qual é a principal diferença entre adoção e acolhimento? Que muitas vezes as pessoas acabam pensando que é a mesma coisa, né? Não. Realmente é muito importante essa tua pergunta, Paula, tá? Vejam bem, nós estamos falando que a criança tem o direito de conviver em família, de viver em família, direito à convivência familiar, que está lá no 227 da Constituição, tá? Então, ela tem direito de viver com a sua família, e se ela, por exemplo, não tem condições de viver na sua família, ela tem o direito de viver numa família substituta. Quais são as formas de família substituta? Guarda, tutela e adoção. Nesse grau de intensidade, a guarda é mais simples, mais superficial, a tutela é uma guarda quando a criança tem patrimônio, que tem que administrar o patrimônio, o adolescente, enfim, e a adoção é a mais intensa colocação em família substituta, forma de colocação em família substituta, porque ela cria um novo vínculo jurídico e social, ela cria um novo estado da pessoa. A pessoa perde os seus pais biológicos, tu tira os pais biológicos do registro civil e bota os pais adotivos, né? Tu faz uma nova certidão de nascimento, inclusive, né? Pois bem, o que é o acolhimento? A criança tem o direito de viver na sua família, certo? Só que muitas vezes a família não está cuidando adequadamente da criança ou do adolescente, está violando os direitos, não está preservando os direitos. Aí a lei diz que o Estado tem que intervir nesta família para verificar o que está acontecendo, que essa criança, esse adolescente está em situação de violação de direitos. Uma das medidas de proteção previstas no Estatuto é o acolhimento. O acolhimento significa que vai se retirar a criança ou adolescente da sua família, né, compulsoriamente, né, com força, inclusive força policial, se necessário, força do oficial de justiça, força do Estado, né, e aí, porque esses direitos estão sendo violados, né? Ela tem o direito de viver em família, mas também ela tem os outros direitos, de saúde, de educação, integridade física e psíquica, né? Então, se a família está lesando, né, ou não está cuidando desses direitos, aí uma medida drástica, a mais drástica que tem, é o acolhimento, porque tu retira a criança de dentro de casa, da sua família, e aí, para preservar esses direitos que estão sendo violados, e tu tem que colocar a criança em algum local. Antigamente, a gente chamava de abrigos, né? A medida era de abrigamento. Então, se colocavam essas crianças nos abrigos, tá? A Lei 2010 mudou a nomenclatura e criou uma nova forma de acolhimento, tá? Então, hoje existe a possibilidade de tu tirar essa criança em casos extremos, né, que tu vai retirar, e tu pode colocar ela em acolhimento familiar. A lei criou o acolhimento familiar, tu cadastra famílias, né, que vão ficar com essa criança de forma provisória e excepcional, ou, se não tiver o acolhimento familiar, no acolhimento institucional, né, que são os antigos abrigos, né, são instituições, que também vai ser uma medida provisória e excepcional. Por que elas são provisórias, Paula? Porque a criança continua tendo o direito, né, de viver em família. Então, essa medida é uma medida drástica apenas para que tu retire aquela criança imediatamente e tu veja qual o destino que tu vai ter que dar. Ou ela vai voltar para a família, e a lei diz que a regra é que o Estado tem que trabalhar com a família biológica para que ela retorne à sua família, tá? Por quê? Porque os vínculos primários já foram formados e eles são muito importantes no desenvolvimento da criança. Então,
Vê o que está acontecendo na família, né? É falta de trabalho, é falta de higiene, é falta de estrutura. O Estado tem que trabalhar para dar essas condições, ajudar a família, né, a melhorar essas condições para que a criança retorne à sua família biológica natural, que é o direito dela. Se não conseguiu, aí essa medida que é provisória e excepcional, que é o acolhimento familiar ou institucional, ela é transicional, ela é de transição. Aí eu tenho que encaminhar ela à família substituta, que é a guarda, tutela ou adoção. Tá? Então, a adoção é uma forma de colocação em família substituta, né, que vai criar um novo vínculo jurídico e social. O acolhimento é uma medida de proteção, né, provisório, né, para que tu decida, né, dê tempo de tu decidir qual que vai ser o destino dessa criança. Não sei se fica bem claro assim. Doutor Dalmir, 2 perguntas então. Por quanto tempo dura esse acolhimento provisório? Tem um limite? Pode ser prorrogado? E a outra pergunta, que também vai ao encontro disso, a família que acolhe pode depois se tornar a família que vai adotar essa criança? Ela tem preferência? Tá, a primeira questão que tu colocas então, tá? Como essa medida o acolhimento é uma medida provisória e de transição, né? O que a lei diz? Ele tem que ser o menor tempo necessário, possível, né? Porque é uma medida drástica. Tirou a criança de dentro de casa, botou ela numa família acolhedora, né? Num acolhimento familiar ou num acolhimento institucional, o mais rápido possível tu tem que trabalhar com a família da criança para ver se tu consegue dar as condições para ela voltar para sua casa. Né? E aí, claro, é uma questão muito complexa, muito difícil, né? Tu tem que fazer trabalho estrutural, muitas vezes. A lei não tinha prazo. Hoje a lei estabelece que o prazo máximo é de 2 anos do acolhimento, tanto familiar quanto institucional. Mas, de qualquer maneira, o sistema de justiça tem que reavaliar este acolhimento de 3 em 3 meses, que também foi um prazo diminuído, tá? Era de 6 em 6 meses que nós avaliávamos. Hoje tem que ser de 3 em 3 meses. O GIGE tem que fazer uma análise do caso para ver, olha, o que vamos fazer com essa criança? Ela vai voltar para sua casa, para sua família, ou não tem condições e vai ir para a família substituta, tá? Então, a reavaliação é de 3 em 3 meses. O tempo total de acolhimento institucional familiar é 2 anos. Mas a lei também diz, bom, se mesmo passados 2 anos não se conseguiu fazer com que a criança voltasse à sua casa, né, melhorar as condições para que ela voltasse, ou não se conseguiu que ela fosse incluída em família substituta, aí tu pode prorrogar esse acolhimento institucional por mais de 2 anos. E ele vai durar até o adolescente adquirir a maioridade. Aí, com 18 anos, acaba o acolhimento institucional. Aqui em Passo Fundo a gente já tem um programa, né, específico que se chama Família Acolhedora. Então Passo Fundo já está na frente aí quando a gente fala então de acolhimento. Sim, né, eu era juiz da infância e juventude, né, junto com o Ministério Público e com a Prefeitura, com o município de Passo Fundo, né, nós ajudamos a montar o programa de acolhimento familiar, que aqui se chama de Família Acolhedora. Né, e estive substituindo até esse ano no Juizado da Infância, o programa continua sendo executado. Claro que o ideal é que nós tivéssemos mais famílias cadastradas, tá, Paula? Tá? Porque o acolhimento familiar, ele é muito importante para a criança e para o adolescente. Tá? A institucionalização é a pior medida dentre as necessárias que estão previstas. Né? Tu colocar uma criança ou adolescente numa instituição é uma medida, né, é a menos indicada, mas se ela é necessária, porque não tem o acolhimento familiar, não tem outra forma, tu usa o acolhimento institucional, que são os abrigos, né? A instituição, veja bem, ela é mais difícil de criação de vínculos, né? Porque são vários cuidadores, são várias pessoas que trabalham na instituição, né? E se tu tem uma família acolhedora, é só aquela família que vai ser referência para aquela criança e adolescente. Então ela vai criar um vínculo mais sadio, melhor, né? Nós tínhamos problema que realmente, infelizmente, não tínhamos muitas famílias cadastradas em Passo Fundo para esse programa de família acolhedora, né? As famílias que entram para esse programa, elas são orientadas. Olha, tu vais ficar com uma criança ou um adolescente por um período, é uma medida provisória, é uma medida de transição para auxiliar, para ajudar essa criança nesse momento difícil, né? Até que a justiça defina se ela vai voltar para casa ou se ela vai ser colocada em família substituta. E aí se diz para eles também, não pode adotar a criança que está sendo acolhida, tá? É uma regra. A família acolhedora, ela não pode se substituir
né, a família substituta. Tá? Então, são bem cientificados os que se cadastram de que eles não podem adotar. Se eles querem adotar, é outro caminho. Eles vão lá, em vez de ser uma família acolhedora, eles vão lá e se habilitam para adoção, né? Doutor Dalmir, então, para a gente encerrar o programa e também já tentar colaborar, né, e trazer mais famílias interessadas em participar desse programa. Quem, de repente, está assistindo o Câmara Entrevista de hoje quer, sim, ser uma família acolhedora. Quais são os requisitos, quais são os deveres, os direitos, enfim, como proceder? Então, o programa é desenvolvido pelo município de Passo Fundo. Tem que entrar em contato com a SENCAS, né, com a Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social. Essa é a secretaria responsável. Lá vai ser feito entrevistas, né, vai ser feito o cadastro, vão ser feitas entrevistas com psicólogo, com assistente social. Existe uma documentação que tem que ser apresentada, né, porque, claro, é uma medida que como eu disse, né, assim como é na adoção, né, tu vai entregar, o Estado está entregando uma criança ou adolescente para outras pessoas, né, para famílias. Então, tu tem que fazer toda uma avaliação para saber se é seguro. Né? Então, existe uma documentação que o pessoal pode entrar em contato com a SENCAS, vai ter lá, né, qual é a documentação que tu tem que apresentar, provavelmente comprovante de domicílio, atestado de sanidade, certidão negativa, né? Esses documentos que são importantes para que tu consiga demonstrar que é seguro, né, tu receber. O programa previa subsídio também, tá, Paulo? Eu acho que deve existir até hoje, né? Se não me engano, era um salário mínimo, tá, que o município pagava por criança e adolescente acolhido na família, né, que é uma ajuda material, que é importante, né, as pessoas, obviamente, quando elas pegam uma criança ou adolescente para cuidar, elas vão ter um gasto, né, elas vão ter um pouquinho mais de custo. Então, o município, acertadamente, né, estabelecia um subsídio, né, para auxiliar no acolhimento familiar. Tá? E tem também o programa de guarda subsidiada, também que é semelhante. Mas a guarda funciona mais para os parentes, tá? Muitas vezes, aí é uma forma de colocação em família substituta, né, que também o município previa, tem que ver se ainda existe, né, a possibilidade de um tio, de um avô ficar com a criança em guarda, né, e daí também com um subsídio. São programas muito importantes, Paula, tá, para garantia dos direitos dessas crianças, né? Vejam, são crianças e adolescentes que estão em situação de extrema vulnerabilidade, porque têm os seus direitos violados, os direitos básicos violados por aqueles que deveriam cuidar, que são os seus pais, o pai e a mãe, a sua família. Então, o Estado tem que adotar essa medida drástica, é um processo judicial, o Ministério Público que entra com o processo, né, para aplicar a medida de proteção, que é o acolhimento, né, e o ideal seria que a gente tivesse só o acolhimento familiar, né, se tivéssemos só famílias cadastradas para receber essas crianças de forma provisória, né, transicional, né, a fim de que essas crianças fossem cuidadas por um período e depois ou voltassem para sua família ou fossem colocadas em família substituta, por meio de guarda ou adoção. Infelizmente ainda não temos isso, mas vamos acreditar e vamos, né, ter fé de que sim, que esse ideal seja um dia alcançado aqui no nosso município. Perfeito. Então, no programa Câmara Entrevista de hoje, eu conversei com o juiz de direito Dalmir Franklin de Oliveira Júnior sobre adoção e acolhimento. Doutor Dalmir, muito obrigada pelas informações. Acho que a gente conseguiu esclarecer também, né, um pouquinho mais sobre os dois processos aos nossos telespectadores. Que bom, Paula. Fico muito feliz com o convite, né, e sempre à disposição. Obrigada mais uma vez, uma ótima noite. Obrigada a você também que acompanhou o Câmara Entrevista de hoje. Nós temos um novo encontro na próxima semana. Uma ótima noite e até lá!